Uma boa noite a todos. Hoje, dia 25 de novembro de 2024, daremos início à 37ª sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Uma boa noite a todos, senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, público que nos assiste de casa, nobre vereador Dito Castro. Presente. Nobre vereador Fábio Tatu. Presente. Nobre vereador Chiquinho do Serrote presente. Nobre vereador Gerson Teixeira. Presente. Nobre vereador Heitor, presidindo a sessão. Nobre vereadora doutora Inês, presente. Nobre vereador Beto. Presente. Nobre vereador José Lopes, presente. Nobre vereador professor Aquino, presente. Capitão Renato, presente. Nobre vereadora Sandra Kennedy, presente, Sandra Kennedy. Nobre vereador Vander Lopes, ausente, Vander Lopes. Nobre vereador Chavico. Pronto, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos materiais constantes na ordem do dia. Contas municipais do exercício 2017 da Prefeitura Municipal de Registro, com parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado pela aprovação. Parecer do Tribunal de Contas pela aprovação. Antes de dar prosseguimento à sessão, convém fazer alguns esclarecimentos quanto ao papel do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas no processo do julgamento de contas. A Constituição Federal, no seu artigo 31, diz que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Parágrafo 2. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 do membro da Câmara Municipal. Ainda, conforme o regimento interno da Câmara Municipal de Registro, destaca-se em seu artigo 2º que a Câmara tem funções legislativas, exerce atribuições de fiscalização interna e externa, financeira e orçamentária, de controle e de assessoramentos dos atos do executivos e de prática atos de administração interna. Parágrafo 2. A função de fiscalização sobre o aspecto contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial do município e das entidades da administração indireta é exercida com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, compreendendo, em seu inciso 1, acompanhamento das contas do exercício financeiro apresentadas pelo prefeito, inciso 2, acompanhamento das atividades financeiras do município, e inciso 3, julgamento de regularidade de contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público e as contas daqueles que derem causa e perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura do relatório elaborado pela Comissão Especial. No quarto dia do mês de novembro de 2024, na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à rua Chitiro Maege, 459, Centro, município de Registro, no estado de São Paulo, a Comissão Especial esteve reunida com a presença dos membros, vereador professor Aquino, presidente, vereador Fábio Tatu, membro, vereadora Sandra Kennedy, relatora, nomeados pela portaria número 11/2021, de 13 de maio de 2021, assinada pelo senhor presidente da Câmara Municipal de Registro, Gerson Teixeira, pela averiguação dos fatos apontados pelo Tribunal de Contas e comissões permanentes referentes às contas municipais de 2017, de responsabilidade do ex-prefeito Gilson Wagner Fantin, prefeito em exercício durante o ano de 2017. Do processo. Em 12 de novembro de 2019, a Câmara Municipal de Registro recebeu do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo o processo de julgamento das contas municipais de registro,
referente ao exercício 2017. O processo foi encaminhado ao presidente da Câmara Municipal, Everton de Oliveira Adorno, através do ofício 193/2019, datado de 6/11/2019, encaminhado pelo diretor técnico de divisão do órgão, Roberto Panzardi Filho. Parte integrante do processo, consta o relatório do conselheiro Renato Martins Costa e o voto da segunda Câmara, datados de 30 de julho de 2019. Em cumprimento ao artigo 297 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Registro, o presidente, vereador Everton de Oliveira Adorno, determina e é publicado o parecer prévio do Tribunal no Diário Oficial do Município, em 19/11/2019. Em 18/6/2020, a Comissão de Justiça e Redação, através do seu relator, Cristiano José Martins de Oliveira, emite o parecer favorável ao relatório prévio do Tribunal de Contas, que indicou pela aprovação das contas. Parecer do relator foi acompanhado pelos demais membros, vereadores Heitor Pereira Sansão e Célio Pereira. Em 26/10/2020, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos, através do relator vereador Fábio Tatu, emite o parecer contrário ao relatório prévio do Tribunal de Contas, que indicou pela aprovação das contas. O parecer foi acompanhado pelo presidente da comissão, Rafael de Freitas, e não obteve o voto da vereadora secretária, doutora Inês, que deixou de votar. Em 4 de fevereiro de 2021, a Comissão de Justiça e Redação, através do seu relator, capitão Renato, emite parecer favorável ao relatório prévio do Tribunal de Contas, que indicou pela aprovação das contas municipais de 2017. O parecer do relator foi acompanhado pelos demais vereadores membros, vereadores Chiquinho do Serrote, presidente, Benedito Honório Ribeiro Filho, Dito Castro, secretário. Tendo sido, portanto, aprovado por unanimidade. Em 4 de fevereiro de 2021, a Comissão de Tributação, Finanças, Orçamentos e Contabilidade, através do relator, vereador Chavico, emite parecer favorável ao relatório prévio do Tribunal de Contas, opinando pela aprovação das contas, no que foi acompanhado pelo vereador presidente da comissão, professor Aquino, o vereador membro da comissão, Fábio Tatu, apresentando voto contrário ao relator. Em 17 de fevereiro de 2021, em sessão plenária, em regime de sessão ordinária, nos termos do artigo 33, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal, o parecer prévio do Tribunal de Contas foi votado e, por 9 votos, 2/3 do total dos membros da Casa, o parecer prévio que havia firmado entendimento pela aprovação das contas no exercício de 2017 foi derrubado. Votaram contra o parecer prévio do Tribunal de Contas os vereadores e vereadoras Sandra Kennedy, Vander Lopes, Fábio Tatu, Gerson Teixeira, doutor Inês, Beto, José Lopes, Dito Castro, capitão Renato, votaram favoráveis ao relatório prévio do Tribunal de Contas. Chavico, Heitor, professor Aquino, Chiquinho do Serrote. Em 13 de maio de 2021, foi determinada a constituição de uma comissão especial nos termos do artigo 299 do Regimento Interno. Em 18 de maio de 2021, foi publicada a portaria 11/2021, assinada pelo presidente da Câmara, Gerson Teixeira, criando a comissão com os membros, professor Aquino, de presidente, Fábio Tatu, de membro, e a vereadora Sandra Kennedy como relatora. Senhor presidente, anunciamos a presença do novo vereador Vander Lopes. A presente relatora e demais membros da comissão especial tiveram acesso à íntegra no processo em 29 de setembro de 2021, conforme declaração da Secretaria Legislativa, às folhas 40. Considerando o período pandêmico e dificuldade de acesso a documentos mencionados no processo de tomada de contas do Tribunal de Contas, como foi o caso da ata do Conselho Municipal da Educação, os trabalhos foram descontinuados. Em 24 de outubro de 2022, foi realizada a reunião da Comissão Especial e elaboração do Memorial das Irregularidades apontadas pela acusação. O documento foi recebido em 31 de outubro de 2022 pelo senhor Gilson Wagner Fantin. Em 7 de novembro de 2022, o acusado, ex-prefeito Fantin, apresentou sua defesa, através da sua advogada, Vanessa Veiga Zuccarelli, anexando relação de 8 testemunhas. Mário Massal Matsumoto, Sinira Alves da Silva, Ricardo Ferreira Iraide, Áurea Aparecida Alves, José
Bojuque, Roberto Francelino da Silva, Luciano Pereira Viana, Cláudio Bolsonaro, em desacordo com o regimento interno da Casa, que, no artigo 302, parágrafo 2º, prevê a indicação de 3 testemunhas, além de não fornecer endereço, contato telefônico ou correio eletrônico das testemunhas arroladas. Em 16 de novembro de 22, a advogada nomeada pelo acusado, Vanessa Veigas Zucarelli, recebe o ofício 7/2022, enviado pelo presidente da Comissão Especial que solicita a indicação de testemunhas, conforme prevê o regimento interno, as folhas 82. Em 18 de novembro de 22, o senhor Gilson Fantin recebe a intimação com o mesmo teor, as folhas 83. Em 8 de dezembro de 2022, a Comissão Especial delibera por nova intimação pessoal ao acusado e seus advogados, concedendo mais 5 dias de prazo para a apresentação do rol de testemunhas, com a devida qualificação e endereço para convocação para as oitivas. As intimações foram recebidas pessoalmente pela advogada em 15 de dezembro de 22 e pelo acusado em 15 de fevereiro de 23, respectivamente. Em 24 de abril de 23, a Comissão Especial, deliberada pelo indeferimento do pedido de produção de prova oral deduzida pelo acusado, considerando o descumprimento do regimento interno no seu artigo 302, parágrafo 2º, e diante da não manifestação, diante das intimações feitas pela comissão para a devida nomeação das testemunhas nos termos previstos do regimento, em 2 de outubro de 2023, a presente relatora apresentou avaliação acerca das alegações apresentadas pelo acusado, documento que foi recebido em 11 de outubro de 2022 e 26 de outubro de 2023. Foi recebido pelo acusado e pela sua advogada, respectivamente. Intimação para apresentação de contestação da defesa, conforme o parágrafo último do artigo 303 do regimento interno desta Casa, e informando acerca do indeferimento do pedido de produção de prova oral, acostado às folhas 107 e 109. Em 30 de outubro de 23, a Comissão Especial recebe a defesa do acusado. Das irregularidades. As irregularidades apontadas pelo parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, referente à avaliação das contas anuais do Poder Executivo referente ao exercício de 2017, podem ser sintetizadas, como se segue: suplementação de crédito sem autorização legislativa, ausência de mecanismos eficientes de gestão de frota de veículos, aumento da demanda não atendida de vagas nas creches municipais, excesso de alunos por turmas nos anos iniciais do ensino fundamental com mais de 24 alunos, falta de uniforme escolar à rede municipal no ano de 2017, falta de garantia de segurança no transporte escolar na rede municipal. Não foram tomadas medidas para apurar a responsabilidade pela ocorrência de infração que culminou na imposição de multa relativa ao auto de infração aplicado pela CETESB ao município de Registro no valor de R$ 15.018,73, em função da gestão da área de aterro sanitário, contratação pela Prefeitura de orientadores sociais através do contrato 98/2013, que exercerem atividades que deveriam ser desempenhadas por servidores efetivos da Prefeitura, ocupantes de cargos como orientador social. Prorrogação de contrato com a empresa LW Pires Treinamentos ME, sem previsão legal para tal, e de acordo com a prestação de contas apresentada, os documentos não comprovam a execução global do contrato. A Comissão de Tributação, Finanças, Orçamentos e Contabilidade, no parecer 28.2920, de 26 de 10 de 2020, destaca as irregularidades, para sustentar a reprovação das contas de 2017. Os autos tratam-se das contas da Prefeitura Municipal de Registro referente ao exercício 2017, conforme ementa das folhas 2, onde há diversas irregularidades, tais como diferenças de verbas públicas, realização de serviço prestado por empresas terceirizadas quando a realidade deveria ser feito por funcionário efetivo, divergência de saldo bancário do Fundeb, fiscalização no transporte escolar, iluminação pública, dívida ativa, onde apontou-se a diferença entre os anos de 2016 e 2017, resultados financeiros e patrimonial, abertura de crédito suplementar não autorizado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual, entre outras.
O apontamento do Tribunal de Contas tem finalidade meramente opinativo para aprovação com ressalvas das contas em comento. Porém, nota-se que foram apontadas diversas irregularidades consoantes destacadas acima. Fato este, por si, deve haver necessária reprovação da conta no exercício 2017 da Prefeitura Municipal de Registro por essa Casa Legislativa, bem como a remessa do feito ao Ministério Público para apuração dos fatos, com fundamento no artigo 129, terceiro da Constituição Federal da Defesa. Dos apontamentos pela comissão especial de caráter irrelevante, ausência de motivação. A defesa do acusado, por sua vez, apresentou as contrarrazões de forma genérica, evasiva e dissimulada, querendo imputar interesse político eleitoral para desqualificar os apontamentos das irregularidades apresentadas por essa comissão especial, como se observa nos documentos apresentados pela defesa. Parte integrante desse processo de contas anexados às folhas 65 a 79 e folhas 111 a 114. Merece debate, a partir dos elementos apontados pela defesa do acusado, o evento de realização de suplementação de crédito sem autorização legislativa, como é o caso do Decreto Municipal 2465, de 4 de dezembro de 2017, apontamento A22, as folhas 4 do relatório de fiscalização, de 11 de maio de 2018. A defesa do acusado se limitou a afirmar que a lei orçamentária anual concebia permissão para que o chefe do Executivo atuasse, de forma independente, para realizar o equilíbrio orçamentário municipal, e a afirmar que o decreto visa suportar o orçamento financeiro municipal dentro das diretrizes orçamentárias para que houvesse o equilíbrio orçamentário, e que os fatos seriam esclarecidos pelo secretário municipal de Finanças. Esta relatora, entretanto, afirma que a defesa ignora a lei orgânica e a Constituição Federal, que expressamente vedam a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. E, igualmente, vedam a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem identificação dos recursos correspondentes. Ora, qual lei ordinária poderia se sobrepor à lei orgânica municipal ou à Constituição Federal? Sim, é o fato da Lei Municipal 1627/2016, Lei de Diretrizes Orçamentárias, prevê que o Poder Executivo fica autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do orçamento de despesas e 3. Realizar transposições, remanejamentos e transferência até o limite de 10% do orçamento da despesa, em flagrante desacordo à lei orgânica e à Constituição Federal, visto que a emenda constitucional número 85 de 2015 excepcionaliza somente para as atividades de ciência, tecnologia, inovação e mecanismos de transposição, remanejamento e ou transferência de recursos orçamentários, a exigência de prévia autorização legislativa. Constata-se que o somatório dos créditos suplementares mais as transposições, remanejados e transferências efetuadas no exercício alcançaram o percentual de 15,18%, desfigurando a peça orçamentária e mostrando desrespeito ao planejamento orçamentário, que prevê a devida aprovação do Poder Legislativo e participação popular, através das audiências públicas. Ainda que se tenha estabelecida prévia autorização para suplementações de crédito, transposições, remanejamento e transferências na LDO, o percentual de recursos que foram alterados com essa modalidade ultrapassa o previsto de 10%. Como bem demonstra o relatório de fiscalização do Tribunal de Contas, que relaciona decretos expedidos pelo Poder Executivo, onde foram alteradas programação sem autorização legislativa de recursos de fonte 5, Governo Federal, que estavam previstos inicialmente para obras e equipamentos para a educação infantil e ensino fundamental e foram remanejados para aquisição de material de consumo para estas atividades. Portanto, mudança de natureza de despesa de recursos proveniente da fonte de outras esferas do governo desprovidas de específico suporte legislativo. Soma-se à defesa escrita, insuficiente e evasiva, a ausência do secretário municipal de Finanças, arrolado pelo acusado como testemunha e indicado pela defesa escrita como responsável para esclarecer o quanto apontado por esta relatora. Outro elemento que merece debate a partir dos elementos apontados pela defesa do acusado e quanto à gestão de frota, a ausência de mecanismos eficientes de gestão de frota de veículos com ausência de elaboração de plano de manutenção preventiva de frota, ausência de registro visando a emissão de relatório
que permita identificar o custo de manutenção de cada veículo, a ausência de avaliações para substituição de veículos considerado obsoleto e ou alto custo de manutenção e ausência de controle de gastos de consumo de combustíveis por veículo. A defesa não apresentou documentos ou provas para as alegadas afirmativas, vagas de boas práticas de gestão de frota. Em relação aos demais eventos de irregularidades apontados pela comissão especial, a argumentação apresentada pela defesa foi quanto ao caráter irrelevante dos fatos apontados no relatório. Argumento inaceitável, uma vez que se teve a defesa escrita a oportunidade de opor-se aos membros com a apresentação de documentos e provas que afastassem as acusações e apontamentos. Obrigado, Sr. Chavico. Oportunidade esta pouco utilizada pela defesa técnica, visto ter apresentado qualquer documento ou testemunha que pudesse afastar as irregularidades apontadas, apesar de devidamente intimado para tanto. Explicite-se que o senhor ex-prefeito apresentou um rol de testemunhas de forma completamente incompatível com as regras previstas no regimento interno da edilidade, e mesmo tendo sido intimado pessoalmente a consertá-lo, ficou inerte, o que evidencia seu desinteresse em produzir provas neste feito. O argumento da ausência de motivação da reprovação das contas amparadas na tese de que o relatório prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ter apontado como eventos irrelevantes é argumento frágil para ser considerado, visto que é extremamente conhecido o papel exercido e a natureza do Tribunal de Contas como órgão auxiliar do Poder Legislativo no julgamento das contas do prefeito. O Tribunal de Contas não julga, apenas emite o parecer prévio sobre as contas do Poder Executivo, donde o julgamento é atribuído à Câmara Municipal. O parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal demonstra que o Tribunal de Contas não é subordinado ao Poder Legislativo, como este último está condicionado ao parecer prévio daquele para o desempenho de sua função de julgamento das contas do prefeito. Desta forma, o Tribunal de Contas desempenha a atribuição constitucional de apreciar e emitir o parecer prévio conclusivo sobre as contas do chefe do Poder Executivo. Deve prestar anualmente às casas legislativas, cabendo a essas o papel de julgar as contas. A defesa do acusado alega ainda motivação política para a rejeitação das contas. Insiste a defesa escrita a apontar o acusado como vítima de vindita política, ou seja, atos políticos mal resolvidos com alguns vereadores, quando este foi gestor pelos anos 2013 e 2020. Ora, partindo desse pressuposto, embora seja na essência pressuposto absolutamente discutível, uma vez que a ação dos agentes públicos são legitimamente ações públicas, não necessariamente eleitorais, pode-se claramente afirmar que a tese não se sustenta. Pois vejamos, o relator da Comissão Permanente de Tributação, Finanças, Orçamento e Contabilidade, que emitiu parecer desfavorável ao relatório prévio do Tribunal de Contas, é do mesmo grupamento político do ex-prefeito Gilson Fantin, o que se confirma pelo pleito municipal 2024, onde o vereador relator elegeu-se vice-prefeito com o apoio do ex-prefeito e sua esposa, candidata a vereadora, compondo a mesma coligação eleitoral. De igual forma, o argumento da defesa também não se sustenta ao observar o resultado da votação do parecer prévio do Tribunal de Contas. O resultado da votação em plenário resultou em que, dentre os 9 vereadores que votaram contrário à aprovação das contas e, portanto, contrários ao parecer do Tribunal de Contas, 8 desses vereadores compõem também o mesmo grupamento político do ex-prefeito, ao se observar pela participação na mesma coligação para a disputa do pleito eleitoral 2024. Por fim, pleito eleitoral 2020, creio que esteja equivocado. 24, né? Por fim, grande parte desses parlamentares conferiram apoio político ao ex-prefeito durante o decorrer de toda a sua gestão como prefeito. O ex-prefeito envergonha o debate acerca da avaliação das contas públicas ao querer trazer para o campo limitado da política eleitoral e dos interesses que permeiam uma disputa política. A questão maior, que é a gestão pública,
do bom uso dos recursos públicos, do planejamento orçamentário, da garantia dos direitos constitucionais e da ação proba da gestão pública. Lamentavelmente, não se observa tal postura apenas nos argumentos da defesa rasa e grosseira apresentada nesse processo de julgamento, mas trouxe para o esgoto a imundície da corrupção, todo o exercício de sua gestão, objetivo de investigação da Polícia Federal, que resultou em indiciamento criminal do ex-prefeito por formação de organização criminosa, corrupção passiva e fraude a licitações, cujo processo criminal tramita no Tribunal de Justiça. A defesa do acusado alega ainda prazo decadencial para a votação das contas do exercício 2017. A defesa alega que o julgamento é intempestivo. No entanto, a argumentação não tem sustentação, visto que não há previsão constitucional para aprovação de contas por decurso do prazo. A título argumentativo, o julgamento das contas da ex-prefeita de São Paulo, Luísa Erundina, ocorrido recentemente em 2023, referente ao exercício 1991, ilustra o quanto afirmado. Não há que se falar em descumprimento de prazo. De mais a mais, não há nulidade sem prejuízo, e, ao que se vê na defesa, não se vislumbra que o ex-prefeito tenha ou esteja sofrendo algum prejuízo processual, ou ao exercício do seu direito à ampla defesa em razão da marcha processual desse feito. A propósito, caso o senhor Gilson, de fato, tivesse interesse em ultimar rapidamente esse processo de julgamento de contas, poderia ter autorizado que as intimações fossem redigidas exclusivamente aos seus advogados, evitando ter que ser localizado, o que, no mais das vezes, é difícil ante os compromissos pessoais e empresariais que possui. Todas as vezes que precisou tomar ciência de um ato processual, ou ainda teria apresentado o rol de testemunhas de acordo com as regras previstas no regimento interno da Câmara Municipal de Registro, evitando com isso desnecessário atraso na tramitação, o qual só foi levado a feito para bem garantir a ele o direito à ampla defesa. Ainda conste que as matérias em análise são complexas e demandam acurados estudos do que a justiça lapso temporal em que seu feito está em tramitação. De qualquer sorte, malgrado o lapso temporal decorrido, não se vê que o direito à ampla defesa que assiste o senhor ex-prefeito tenha sido macerado e, por isso, a argumentação defensiva não se sustenta. Conclusão: esta relatora propõe reprovação das contas do exercício 2017, refuta as teses defensivas postas e reiterando os argumentos e fatos constantes no relatório de fiscalização elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, entendendo configurar elementos suficientes para a reprovação das contas com base nos argumentos largamente fundamentados na avaliação apresentada por esta relatora quanto às teses propostas pela defesa. Passo agora a palavra à senhora vereadora Sandra Kennedy Viana, relatora da Comissão Especial, instaurada para averiguação dos fatos apontados pelo Eglégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nas contas do exercício municipal de registro referente ao exercício de 2017, para que apresente sua tese. Segundo o artigo 309 do nosso regime interno, a senhora tem 15 minutos. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, cumprimento também quem está aqui no plenário para a sessão extraordinária que fomos convocados. E agradeço o capitão Renato, secretário da mesa diretora, pela leitura do relatório, que certamente vai, talvez, ensejar da parte dessa relatora alguns comentários. Eu queria destacar 8 pontos trazidos no relatório do Tribunal de Contas e comentar, acho que 4 deles que tentei aqui fazer a seleção para que seja mais objetivo. Do ponto de vista... Primeiro, nós estamos falando das contas de 2017, do segundo mandato do ex-prefeito Gilson Fantin, cujas contas dos anos subsequentes foram todas rejeitadas nesse plenário,
de 2018, 2019 e 2020, já votadas e rejeitadas. Nós estamos votando a de 2017, portanto, primeiro ano do segundo mandato. Do ponto de vista contábil, tem uma questão apresentada pelo tribunal, e quero lembrar uma questão que eu acho que, antes de qualquer coisa, é importante. O relatório do Tribunal de Contas foi feito anterior à visita e toda indiciamento, né, toda a operação da Polícia Federal chamada Prato Feito. A operação da Polícia Federal aconteceu em 2019, e o relatório do Tribunal de Contas foi fechado alguns meses antes. Portanto, quando os técnicos do Tribunal de Contas elaboram os seus relatórios, eles não tinham informações das investigações da Polícia Federal. Foi alguns poucos meses depois. Dito isto, eu queria destacar aqui os 8 pontos. A suplementação de recursos fora da legislação, completamente fora da previsão legal prevista, tem uma lei... Depois eu comento. Então, suplementação de recursos que não obedece à legislação, a questão de falta de vagas em creche, de falta de gestão da frota, de falta de uniforme, de falta de segurança no transporte de alunos, de falta de abertura, ou seja, de tomada de providências para responsabilizar os autores, os agentes públicos responsáveis pela prefeitura ter pago, à época, uma multa de R$15 mil para a CETESB, referente ao aterro, a prorrogação do contrato LW Pires, sem comprovação da execução, inclusive. Foi uma prorrogação julgada pelo tribunal irregular, inclusive sem comprovação da execução da totalidade do contrato. 2 questões levantadas em relação a esse contrato. E outro ponto que eu destaco, entre vários, né, aqui só para comentar no relatório, o último ponto é a contratação por empresa, portanto, terceirizado, da função de orientador social quando tinha no quadro da prefeitura. Pois bem, comentando 4 destes pontos. O primeiro, em relação à suplementação de recursos. À época, a lei municipal, a lei orçamentária, previa um limite de 10% para que o prefeito pudesse fazer remanejamento sem autorização da Câmara. Mesmo se pegasse pela lei municipal, houve uma infração porque o remanejamento foi mais de 15%, portanto, maior. No entanto, a lei municipal, óbvio, não se sobrepõe, né, à lei orgânica e muito menos à Constituição, que proibia qualquer tipo de remanejamento, a não ser, a única exceção prevista é quando se diz respeito a recursos para garantir ações ligadas à ciência e tecnologia, que é o que prevê a EC 85, só para essa área de ciência e tecnologia, que não foi o caso. Portanto, do ponto de vista contábil, da execução do orçamento, é o item que o Tribunal de Contas mais traz fundamentação e há uma flagrante irregularidade. Porque, senão, para que a gente vota orçamento? Se é para depois o prefeito, no seu gabinete, remanejar o que ele, ao seu bel prazer, enfim, de acordo com a sua vontade. Orçamento tem audiência pública, orçamento tem votação do legislativo, orçamento é planejamento. Não se pode fazer 15% de remanejamento sem previsão legal. Como eu disse, não há previsão na Constituição e nem na lei orgânica. Uma outra questão é... Imagine, à época, R$15 mil, certamente hoje, mais de R$50 mil, nós estamos falando de 2017, 7 anos atrás, a prefeitura é multada pela CETESB e não se abre nenhum procedimento administrativo para ver quem é responsável. Senhores, pasmem, aquele que ficou 4 anos dizendo que a responsabilidade era desta prefeita, então ex-prefeita, ele diz, a defesa dele, senhor presidente, que a responsabilidade era minha, como ex-prefeita de 5 anos atrás. Que a responsabilidade era minha porque não falei na transição, não avisei a comissão do prefeito que estava assumindo. Então, ou seja, eu posso alegar 5 anos depois que a prefeitura foi multada, porque na transição, que, aliás, ele nem nomeou uma comissão ampla, foi muito rápido, não se interessou em buscar as informações, mas isso não importa, ele vai responsabilizar 5 anos depois que, na transição, a minha comissão, ou a comissão de transição, não alertou a prefeitura sobre os procedimentos do aterro sanitário. É risível, para não falar outra coisa. Portanto, a defesa foi essa, ninguém pode alegar isso por óbvio, né? A outra questão é
a prorrogação desse contrato, LW Pires, que o tribunal questiona e demonstra a prorrogação irregular, e o contrato não foi executado, ou seja, a empresa recebeu e não executou o serviço. E, por fim, a terceirização. Nós sabemos que não se pode contratar por empresa terceirizada funções que a prefeitura tem, né? que tem no quadro da prefeitura, servidor efetivo. E foi contratado orientador social sobre esta condição. A falta de uniforme, é importante a gente lembrar também, porque exatamente foi isso que a Polícia Federal levantou, mas eu vou comentar depois. Me lembrei do que me alertou o nosso procurador da casa, que eu não devo trazer elementos que não constam no relatório. Então, eu comento depois. Né? Mas foi o ano que não teve uniforme, e isso o tribunal fala. 2017 foi o ano que não teve uniforme. Depois, se nós lembrarmos o que foi que a Polícia Federal trouxe, mas, como eu disse, comento depois. Aqui se constata, no relatório do tribunal, a falta de uniforme. Frota e creche, a mesma coisa, né? Vagas de creche. Os senhores se lembram que, em 2013, quando esse prefeito assume, na sucessão do nosso governo, chamou imprensa, grande imprensa, me lembro que Rede Record, não lembro mais quais outros canais, vieram aqui para dizer que havia um descumprimento da nossa parte de um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público e que, por isso, a prefeitura ia pagar algo impagável, estaria condenada a pagar uma multa impagável. Isso não era verdade. Quem era vereador aqui à época sabe. Foi montada uma situação, me dirijo ao capitão Renato, que não estava aqui à época, não me lembro mais quem não estava, onde, na verdade, para fugir do compromisso com o Ministério Público de garantir vaga para todos, eles quiseram criar uma situação para questionar o TAC e revogar o TAC. Então, de uma gestão que foi capaz, e aqui me dirijo a Isaura, era DI à época, estava nas creches, que só saltamos de 500 vagas para 1.100, volta-se esse senhor, esse ex-prefeito, para revogar o termo de ajuste de conduta, que, para revogar, cria toda uma situação política, a ponto do tribunal, em 2017, julgar como irregular, como um problema, e o fato é o descumprimento de ampliar a vaga em creche. Não se falava aqui, óbvio, em zerar as vagas, de zerar a fila, mas de não ter ampliado as vagas em creche. O relatório do tribunal ele é bastante denso, eu procurei trazer no relatório, o secretário fez a leitura. Eu acho meio desnecessário aqui repetir. O que eu quis também desmontar, ao citar os colegas, é quando ele quis desqualificar a nossa atuação, dizendo que era uma coisa política. Então, eu fui dizer, olha, né, naquela época, 2017, grande parte da Câmara fazia parte, grande parte da Câmara era a base do prefeito, ele não pode alegar, então, que é perseguição política. Nós tivemos a votação que derrubou, já, e termino aqui, a votação que derrubou o relatório do tribunal, foi por 2/3, 9 dos colegas aqui presentes nos acompanharam, votamos juntos, enfim, para a derrubada do relatório à época, 2/3, portanto, 9 dos colegas aqui presentes. Portanto, querer reduzir ao problema de perseguição política de quem faz oposição, e sempre fiz aquele governo, é reduzir demais um tema que não é outra coisa a não ser má gestão dos recursos públicos. Não é à toa que esse senhor responde por crime de corrupção, por crime de formação de quadrilha e de fraude à licitação. Portanto, senhor presidente, eu espero ter aqui conseguido trazer os principais elementos. Enfim, se houver dúvida, a gente segue aí nos esclarecimentos. Muito obrigada, boa noite. Na sequência, passo a palavra, caso esteja presente, aos advogados de defesa do ex-prefeito Gilson Wagner Fantin. Nenhum advogado presente. Gostaria de deixar registrado que a intimação ao senhor Gilson Wagner Fantin foi feita por comparecimento na sessão de julgamento, foi feita e recebida pela advogada constituída no processo a senhora Vanessa Veigas Zucarelli, na data de 18 de novembro de 2024, às 15h32.
assim como teve sua publicação no Diário Oficial do Município na data de 19 de novembro de 2024, na edição 1992. Na sequência, coloco em discussão as contas do exercício municipal de registro do exercício 2017. Com a palavra, excelentíssimo vereador Fábio Tatu. Obrigado, senhor presidente. Me sinto aqui na obrigação de falar, pois o primeiro relatório que traz todo esse imbróglio de 5 anos aqui foi o meu relatório lá na Comissão de Orçamento, em 2020. Esse projeto, semana retrasada, fez 5 anos, né? Esse processo, na verdade, do parecer prévio aqui, que chegou dia 12 de novembro de 2019. E é importante, para que também fique claro a todos, inclusive para os vereadores que vão votar, alguns aspectos fundamentais, os que estão aqui também na casa. Parecer, de acordo com o dicionário, significa uma manifestação por meio da qual é dita a opinião sobre um pedido de um autor com base do mecanismo legal que dispõe sobre aquele assunto. Opinião, maneira de pensar, de ver, de julgar, um julgamento pessoal, sinônimo de parecer, um pensamento. Julgamento, na acepção jurídica, pode se referir a diversos atos, mas, no sentido mais simples, é um sinônimo de interpretação, uma operação mental que fixa sentido às normas jurídicas. É o momento onde se é analisado as evidências e argumentos apresentados pelas partes envolvidas em um processo. O parecer prévio do Tribunal de Contas é um instrumento relevante para a fiscalização de contas públicas municipais. Mas, como dito anteriormente, parecer não é julgamento. Os relatores, a Sandra já disse aqui também, eles analisam tecnicamente, vão buscar argumentos técnicos e elaboram um parecer prévio, uma opinião, diante daquilo que eles têm. Como bem trazido aqui pela Sandra, esse parecer prévio foi feito antes de muitos indícios, muitas situações serem apresentadas, serem colocadas à tona, que provavelmente mudariam o rumo da história do parecer. Mesmo assim, esse parecer prévio do Tribunal de Contas, à época, ele trazia, minimamente, se eu não estiver enganado, 23 apontamentos. A Sandra acho que trouxe 8 aqui, mas ele trazia um total de 23 apontamentos de irregularidades quanto à gestão de 2017. Iluminação pública, dívida ativa, Fundeb, transporte escolar, serviços por terceirizados, manutenção de veículos, tudo aquilo que anos 18, 19 e 20, nós avaliamos aqui e acompanhamos os pareceres prévios também, mas todo o histórico, e reprovamos todas as contas. Então, vereadores, público presente, para ser bem breve aqui, claro que eu, independente de qualquer coisa, mantendo a coerência de sempre aqui dos julgamentos, deixo reiterado aqui o absurdo que é analisar de maneira superficial o trabalho de um vereador de fiscalização. Eu me lembro que, para elaborar esse parecer aqui, Sandra, eu tive o apoio extra-Câmara de, pelo menos aqui, 2 advogados e 2 contadores, especialistas, amigos especialistas de outras cidades, sobre pareceres. Lembro de ter participado, inclusive, de um simpósio que teve com o próprio, um dos relatores do Tribunal de Contas, tentando embasamento para aquilo que cabia no sentido de fiscalização. Então, é muito triste você ler um relatório de defesa dizendo que o julgamento foi meramente político, quando você via no próprio parecer prévio. É claro que existe o respaldo técnico de dar um parecer prévio favorável, porque é uma opinião, é um parecer opinativo,
e não um julgamento, haja visto que o julgamento das contas cabe ao Poder Legislativo, e foi o que fizemos, acompanhado por 2/3 dessa casa, e o que vai manter o meu direcionamento para rejeitar as contas também do ano de 2017 e deixar aí para análise de cada vereador dentro da sua competência. Continua em discussão. Não havendo vereadores, solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores para que cada um se manifeste abertamente o seu voto, declarando se vota pela aprovação ou pela rejeição das contas. Nobre vereador Dito Castro. Senhor presidente, nobres pais, público presente, voto a favor do parecer da comissão dessa Câmara, que é pela reprovação das contas de 2017 do ex-prefeito Gilson Fantin. Nobre vereador Fábio Tatu. Presidente, mantendo a coerência, meu voto é pela rejeição das contas municipais, exercício 2017. Nobre vereador Chiquinho do Serrote. Senhor presidente, o meu voto é pela aprovação das contas municipais do exercício 2017. Nobre vereador Gerson. Senhor presidente, meu voto é pela rejeição das contas municipais do exercício 2017. Nobre presidente Heitor. O meu voto é pela aprovação das contas de 2017, conduta que eu trago nos meus 12 anos de mandato, sempre acompanhando a relatoria do Tribunal de Contas. Nobre vereadora doutora Inês. Eu voto pela rejeição das contas 2017. Nobre vereador Beto. Senhor presidente, eu voto também pela rejeição das contas municipais no exercício de 2017. Nobre vereador José Lopes. Microfone, senhor José Lopes, por favor. Microfone. Senhor presidente, eu voto pela rejeição da conta de 2017. Nobre vereador professor Aquino. Senhor presidente, boa noite a todos. Eu sempre mantenho a coerência de acompanhar o Tribunal de Contas do Estado. Ele reprovou as contas 18, 19 e 20, fui favorável à reprovação e mantenho essa conduta de acompanhar o parecer do tribunal. Se ele deu favorável, nós vamos acompanhar o tribunal, porque eu não estava aqui e ele é um setor de fiscalização. Então, eu sou favorável à aprovação da conta. Capitão Renato. Senhor presidente, eu estava até vendo aqui, a data foi no primeiro mês do nosso mandato, eu votei pela rejeição das contas. E eu vou usar esse meu voto para fazer justiça, vou mudar ele. Eu vou votar pela aprovação das contas, após conhecer mais de perto o trabalho do tribunal e ver que, sim, como muito bem dito aqui pelo nobre vereador Tatu, são técnicos que fazem esse parecer. E eles avisaram nesses apontamentos que a prefeitura não ia bem, tanto que não melhorou, e as próximas 3 contas foram rejeitadas e eu votei pela rejeição. Então, na conta 2017, senhor presidente, eu voto pela aprovação. Eu mudo meu voto anterior e voto pela aprovação. Nobre vereadora Sandra. Senhor presidente, exatamente pelo relatório do Tribunal de Contas, eu voto pela rejeição das contas de 2017. Nobre vereador Vander Lopes. Acompanho os demais aí votando também pela rejeição da conta de 2017. Nobre vereador Chavico. Senhor presidente, voto pela rejeição. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por 9 votos a 4, as contas de 2017 foram rejeitadas. Determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do decreto legislativo referente à rejeição das contas de 2017. Determino ainda que, em atendimento ao artigo 312, inciso
4 e 5 do regimento interno nessa casa, remeta as contas de 2017 ao Ministério Público para os devidos fins. Encaminhe o parecer do Tribunal de Contas com a decisão da Câmara Municipal para publicação e remeta ao Tribunal de Contas da União e do Estado. Não havendo nada mais a tratar, gostaria de, primeiramente, convidar a todos à participação da sessão solene, a comemoração dos 80 anos da nossa cidade, de emancipação política administrativa no município de Registro, que realizar-se-á no dia 4 de dezembro de 2024, no auditório da Faculdade Univer, às 19 horas. Oportunidade em que serão outorgados títulos de cidadão honorário. Comunico também aos senhores vereadores a próxima reunião das comissões permanentes, que realizar-se-á no dia 28 de novembro de 2024, quinta-feira, às 18 horas, e a próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 9 de dezembro, segunda-feira, às 19 horas. Antes de encerrar, gostaria de convidar os senhores vereadores e vereadoras presentes para a nossa quarta sessão extraordinária, na quarta sessão legislativa, que realizar-se ainda hoje, daqui 2 minutos, no dia 25 de novembro de 2024, e às 20 horas e 6 minutos, encerro a seguinte sessão.